3 dias sem fazer nada de dieta e os números pioraram. E aí, o que isso significa? Vamos falar sobre isso hoje na avaliação de mais essa semana daquele projeto que eu comecei aqui para responder se mais músculo é sempre melhor. É isso, gente. Vamos lá. Será que a Copa atrapalhou tudo? E aí? Eu sou o Dr. Celso Boaventura e nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre a construção de saúde na vida real, testando em mim a hipótese que eu levantei de que nem toda massa muscular é saudável. E nós estamos aqui para continuar vendo como é que o projeto está andando. Então, essa semana agora foi terrível do ponto de vista de alimentação. Então, assim, e ela serve bem para mostrar o que acontece na vida real, a nossa vida no dia a dia, né? A gente não é robô, a gente nem sempre faz tudo perfeito. E essa semana teve um monte de coisa. Eu sou apaixonado por futebol, né? E essa semana teve abertura de Copa do Mundo, jogo do Brasil, receber amigos em casa para assistir jogo do Brasil. E aí, você sabe como é que é, né? Vamos lá, comida fora do padrão, doce, tábua de queijo, pão de queijo, frios, salame, bacon. E aí quando eu fui subir na balança, eu pensei, caraca, estragou tudo. Uma semana foi pro espaço. E no fim das contas, o estrago acabou sendo muito menor do que eu imaginava. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, porque a minha proposta foi fazer com vocês aqui nesse projeto uma coisa real mesmo, sem enfeite, sem filtro, sem dourar a pílula, né, como a gente diz. E eu vou manter esse propósito, tá? E assim, eu vou mostrar para vocês o que os números mostram e por que, assim, nem sempre o número é tudo. Quando a gente fala em emagrecimento, em performance, em recomposição corporal, o número ele é importante, mas a gente precisa aprender a dosar a forma como a gente avalia números, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui que os números pioraram, mas eu não piorei. E aí, assim, eu me dei ao direito de, como eu coloquei no título do vídeo de hoje, de não acreditar nos números. E eu vou mostrar a vocês por quê. Fica comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha, interage comigo e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos números e como a pisada na bola influencia quando você está com o organismo metabolicamente bem ajustado. Vamos nessa? E aí? Vamos começar pelos resultados, né? Semana passada eu estava com 103 kg e 100 gramas, pesei essa semana 103,600. Meio quilo de peso a mais. E o que é que foi esse meio quilo? As dobras cutâneas também aumentaram. As dobras cutâneas aumentaram em praticamente todas as 7 dobras que a gente avalia em Jackson e Pollock. Na verdade, elas aumentaram em todas, praticamente de forma linear. Minha pressão arterial subiu, ela subiu de 132/81 para 137/84, e a frequência cardíaca de repouso aumentou de 80 para 85. Se eu mostrar para vocês apenas esses números, a conclusão é óbvia. Putz, piorou, né? Piorou tudo. Piorou peso, piorou dobra cutânea, piorou pressão, piorou frequência cardíaca. Só que, gente, vida real não é planilha, né? Assim, os números ajudam. Obviamente que eu não estou recomendando a ninguém aqui que faça o que eu fiz nesses últimos dias, de quinta a domingo, como rotina. Nem eu mesmo pretendo fazer isso. Eu estou consciente que eu fiz escolhas ruins de alimentação nesse período, que eu dei uma descontrolada e, assim, agora eu vou mostrar para vocês aqui, abrir para vocês a consequência do descontrole, a consequência que ele teve em mim, mas ao mesmo tempo eu vou mostrar para vocês que os números eles não podem ser o único guia. Por isso que medicina é tão complexa, por isso que performance é algo tão delicado e que a gente não pode simplesmente trabalhar como se fosse uma projeção de resultado de uma empresa, por exemplo. Então, por esses números, eu tive uma semana de fracasso.
E, na verdade, quando a gente vai olhar a mata fundo, a gente vê que a história é um pouco diferente. Primeira curiosidade, a minha circunferência abdominal, apesar disso tudo, diminuiu. Na semana passada ela estava com 92 centímetros, 7, e essa semana 92,3. Interessante, né? Todas as dobras cutâneas aumentaram, o peso aumentou, mas a cintura diminuiu. E isso é fundamental para a gente entender o que aconteceu durante a semana, tá? Não que o número da cintura em si seja mais importante que os outros, mas porque quando você analisa tudo em conjunto, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: peraí, tem um marcador dizendo uma coisa e um marcador dizendo outra. O peso diz uma coisa. As dobras, elas mostram um aumento que é desproporcional ao aumento do peso. Mas a cintura mostra uma melhora. E aí? Que número tem a razão? E aí a gente vai para as fotos. Quando a gente olha as fotos, a gente vai ver uma outra coisa totalmente diferente. E eu vou passar esses quadros para vocês aqui, tanto o quadro comparativo dos resultados eu vou passar para vocês, como o comparativo das fotos, que também vai passar aqui para vocês agora. A pergunta, ela deixa de ser só eu piorei ou melhorei. A pergunta passa a ser: que marcador desses está mais próximo da verdade? Ou como e qual importância eu dou a cada marcador diante daquilo que o espelho conta. Então, quem lida com obesidade sabe que o espelho ele é tão ou mais importante que a balança, porque essa conta da balança em si, ela às vezes é um dado enganoso, né? Quando a gente olha as imagens, né, eu passei para vocês ali e a gente vai voltar as imagens aqui de novo. Quando eu comparo as fotos da semana 1 com a semana 2, que foi essa passada, eu não vejo aumento evidente de gordura corporal. Eu não vejo cintura maior, nem abdômen mais projetado, nem físico pior. Eu vejo o quê? Uma pequena perda de definição, que é um visual que visualmente ela é muito menor do que eu esperaria se eu tivesse ganho gordura nessa semana. Na verdade, o que aparece ali é um físico retido, não é um físico mais gordo. E existe uma diferença muito grande, gente, entre você ganhar peso de retenção hídrica e você ganhar peso de gordura. E é sempre bom lembrar o seguinte: você não ganha gordura de forma relevante em uma semana, a não ser que você faça um desastre muito maior do que o que eu fiz, tá? E a gente precisa ter a diferença clara na cabeça de que menos seco não significa mais gordo. Você pode estar retido, você pode estar mais pesado e você pode não estar necessariamente mais gordo. A gente precisa sempre lembrar, e eu vou lembrar sempre vocês aqui, que obesidade é diferente de excesso de peso, tá? E a gente vai reiterar essa afirmação muitas vezes nesses vídeos próximos que a gente ainda vai ter. Obesidade é acúmulo excessivo de gordura corporal. Excesso de peso pode acontecer por diversas situações, por excesso de água, como foi esse meio quilo que eu ganhei, ou excesso de músculo, como é o que me motivou a começar essa experiência que eu estou fazendo com vocês. Em resumo, eu posso garantir a vocês o seguinte: não existe excesso de peso saudável. Ponto. Tá? Então, se você está acima do peso, do seu peso ideal, daquele peso que é projetado pelo seu organismo, para que a sua estrutura óssea, sua estrutura de tendões, sua estrutura articular sustente, você vai ter um problema. É a mesma coisa? Não. Você ter excesso de peso às custas de gordura é obesidade, mas o excesso de peso por retenção hídrica, ele também é um excesso de peso que prejudica a saúde, e o que eu estou querendo provar é que o excesso de peso às custas de massa muscular também pode não ser saudável, que é algo que eu acredito firmemente que é verdade. O que é que acontece? Por que que você retém essa água? Por que que eu retive água? Por que que as minhas dobras aumentaram? E quando as dobras aumentam, todas elas de forma linear, isso é um sinal claro de que o que tem de ganho é água, não é gordura. E por que que essa água aumenta? Porque quando você aumenta o consumo de carboidrato, que foi o que eu fiz, eu comi paçoca, jujuba, suspiro, chocolate, bolacha recheada, tudo aquilo que eu não deveria comer numa dieta equilibrada, eu comi nesses dias. Além de açúcar, esses alimentos, assim como os defumados e os queijos, têm muito sódio.
E quando você consome esses alimentos hiperpalatáveis, várias coisas acontecem. Você armazena mais glicogênio no músculo e você retém mais água, principalmente. O peso sobe, as dobras aumentam, minha pressão arterial subiu também por causa disso, frequência cardíaca também subiu. Mas isso não significa que eu engordei, significa apenas que eu estou carregando mais água. E qual é a parte boa disso? É que a água vai embora muito mais rápido que gordura, mas muito mais rápido. E uma verdade que a gente tem que entender é que o peso, ele pode responder rápido, principalmente nesses casos em que o peso é por retenção hídrica. A gordura, ela sempre responde devagar, sempre. Não existe perda de gordura rápida. O peso corporal por retenção hídrica, ele pode mudar em poucas horas. A gordura, ela precisa de várias semanas para mudar. Você consegue ganhar 2, 3 quilos de peso num final de semana, mas não consegue ganhar 2, 3 quilos de gordura. São fenômenos completamente diferentes. Isso serve não para que a gente tenha liberdade de sair comendo o que quer, do jeito que quer e fazendo essas bobagens como eu fiz esse final de semana toda hora. Mas serve também para que a gente não se desespere quando isso acontece. Porque esses deslizes acontecem na nossa vida cotidiana. Nós não somos robôs. Então, todos nós estamos passíveis de cometer esses deslizes. E quando eles acontecem, e aí você chega na segunda-feira e vai pesar e está com 2, 3 quilos a mais, não significa que você engordou. Esse peso costuma ir embora rápido se você voltar à sua dieta normal. Ele costuma ir embora tão rápido quanto ele veio. E qual a importância de saber disso? É que se você confundir uma coisa com a outra, quando a balança sobe, você entra em pânico. Você acha que engordou. E muitas vezes é só água. É só água, não tem por que se desesperar. Volta ao normal e essa água vai toda embora. Esse pânico que a gente tem com a balança, ele faz muita gente abandonar o tratamento. Eu já perdi a conta das vezes que eu vi paciente se desestimular e jogar tudo pro alto porque foi passar um final de semana no sítio, ou na praia, ou na casa dos amigos, e quando voltou 3, 4 quilos mais gordo, ou mais retido, mais pesado, porque comeu fora do seu habitual, porque parou de se exercitar, porque estava aproveitando a companhia das pessoas que ele gosta, que estava com saudade, porque mudou a rotina. A pessoa acha que perdeu a batalha contra a obesidade ou perdeu a batalha pela recomposição corporal por causa de um deslize. Então, aquela história, né? Você passa 5, 6 dias fazendo tudo certo, treina, faz cardio, segue dieta, aí vem feriado, aniversário, churrasco, fim de semana, ou no meu caso, a Copa do Mundo, você sai um pouco do plano, sobe na balança, o número piora e você conclui, perdi todo o meu progresso, joguei tudo no chão. Mas, gente, na grande maioria dos casos, isso não é verdade. A única coisa que a gente perde nessas situações é a calma. E se a gente perder a calma, abandona a consistência. E aí sim vem o problema. Porque a vida real não é uma dieta perfeita. E eu não quero que esse projeto meu aqui mostre uma realidade impossível. Eu quero que mostre a realidade verdadeira. Tá? Pessoas viajam, pessoas comemoram, pessoas assistem jogos de futebol, pessoas comem o que não devem, pessoas têm semanas melhores e têm semanas piores. E eu também. Isso não foi um acidente. O deslize é vida acontecendo. O verdadeiro teste de qualquer estratégia não é sobreviver a uma semana perfeita. É sobreviver a uma semana imperfeita. Porque resultado não é definido por 2 ou 3 dias. Resultado é definido pelo que você faz na maior parte do tempo. Então, esse resultado dessa semana, e eu pensei aqui, será que eu compartilho essa semana ou pulo essa semana porque essa semana não foi boa? Eu ainda fiz menos cardio do que eu queria, essa semana eu ainda faltei um treino de força, então minha adesão ao treino essa semana foi 90%, e eu sabia que o resultado não ia vir um resultado bom. Mas aí eu decidi, não, eu vou fazer o vídeo de qualquer forma. Porque quem está me assistindo precisa entender que a vida acontece assim. A vida acontece com dias em que você faz tudo certo e dias que você não faz. Com acertos e erros. Essa é a vida real e assim que vai ser. Esse nem foi o primeiro final de semana que eu furei a dieta e nem vai ser o último. É lógico que quanto menos eu furar,
melhor resultado eu vou ter. Mas, assim, eu preciso também lidar com os dias em que as coisas não saem como eu tinha planejado. Essa é a lição dessa semana, tá? A conclusão que eu tenho hoje é o seguinte: meus números pioraram, mas pioraram por retenção hídrica, não por ganho real de gordura, tá? Essa é a hipótese. Como eu optei por fazer a minha progressão com o adipom, não com a bioimpedância, isso foi proposital, tá? Eu não tenho como ter certeza, mas é uma forte hipótese de que eu não ganhei gordura, eu ganhei apenas água. Como é que eu vou provar isso? Na próxima semana, tá? Esse projeto existe por isso. Existe para mostrar a vida como ela é, não é para criar narrativa, não é para defender crença, não é para defender dogma. Eu continuo querendo provar o seguinte: eu preciso baixar meu peso, e essa baixa de peso ela não vai acontecer só às custas de gordura, vai acontecer às custas de massa muscular. E eu preciso ter a convicção de que quando eu chegar no final desse processo, eu vou estar melhor, com menos músculos do que o que eu tinha no começo. Porque sempre lembrando a vocês, o que eu quero provar no final é que o excesso de massa muscular não é saudável. Existe um limite ideal para cada pessoa ter de músculo, assim como existe um limite ideal para que ela tenha de gordura. A gordura a gente sabe que quanto menos melhor, até um certo nível. Você não pode e nem vai conseguir ficar com 0% de gordura, mas do mesmo jeito que existe um nível de gordura no corpo saudável, um percentual de gordura no corpo saudável, eu acredito que existe um limite também para aquilo que a gente pode ter de massa muscular. A hipótese que eu quero provar é que todo excesso de peso ele é prejudicial ao corpo, seja de que origem for. A próxima semana vai ser o teste. Eu pretendo seguir a dieta com mais rigor essa semana. Eu pretendo não fazer mais os furos que eu fiz na semana passada. E o que é que a gente vai ver? Eu vou voltar para a alimentação planejada, vou aumentar minha aderência ao cardio, vou manter os treinos e vou repetir todas as medições no domingo que vem. Se minha tese estiver certa, os marcadores voltarão a melhorar e a hipótese da retenção hídrica ela está confirmada. Se não melhorar, aí a gente vai ter que avaliar o que é que aconteceu. Porque, como eu tenho dito desde o começo, eu estou fazendo isso ao vivaço aqui com vocês. Então, assim como eu mostrei os dados dessa semana, que foram ruins, eu vou mostrar os de semana que vem, provando ou não provando a minha tese. Porque eu não quero provar que eu estou certo. Eu estou tentando descobrir qual é a verdade. E aí, através dos dados, a gente faz a interpretação fisiológica do que acontece, tá? Então, assim, esse vai ser um vídeo também um pouco mais curto, né? E a ideia era mostrar para vocês que a vida real acontece com todo mundo. A pergunta que eu faço no thumb é se a Copa atrapalhou, eu ainda não sei responder, vamos ver, né? Eu vou ter que exercer bastante disciplina ainda nessas semanas de Copa, porque a Copa vai demorar bastante. E se ela atrapalhou, ela tem que parar de atrapalhar. Isso é fato. Então, gente, hoje os números pareceram piores, mas a cintura continua menor. As fotos praticamente não mudaram. Eu olho no resumo e digo, parece mais água que gordura. Se eu tiver certo, ótimo, a água vai embora rápido. Como é que eu vou saber? Expondo para vocês aqui a verdade, a real. Domingo que vem a gente vai descobrir se eu realmente piorei ou fui apenas enganado pela balança. É isso. Eu sou o Dr. Celso Boaventura. A gente está aqui construindo saúde e nós nos vemos na próxima semana.